Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, para nós respondermos uma bateria de questões de informática para você que está se preparando para o cargo de contador. Então, o vídeo de hoje são com questões específicas para esse cargo. Então, prepare aí o teu material e vamos lá para a primeira questão. Durante uma prática de envio de e-mails utilizando o Microsoft Outlook, um aluno digitou o endereço principal do destinatário no campo para. Posteriormente, ele decidiu incluir mais duas pessoas na comunicação, de forma que todos os destinatários principais e adicionais sejam visíveis uns aos outros. Quais campos ele deve utilizar para adicionar os dois endereços de e-mail restantes? Então, quando você deseja incluir pessoas, destinatários em um e-mail, você pode adicionar o e-mail dessas pessoas no campo para. E aqui nesse campo você pode adicionar o e-mail da pessoa 1, depois o e-mail da pessoa 2, e essas pessoas ficarão visíveis umas para as outras, ou seja, elas saberão que as pessoas aqui envolvidas receberam esses e-mails, ou seja, a pessoa 1 sabe que a pessoa 2 recebeu o e-mail e vice-versa. Se você quiser, você pode também adicionar e-mails ao campo cópia, e aqui você põe o e-mail, por exemplo, da pessoa 3. E nessas mesmas condições, a pessoa 3 fica visível para as demais. Então, todos os envolvidos sabem da existência um dos outros. Então, pegando aqui agora essa explicação, a gente consegue ver que o nosso gabarito é a letra C. O aluno deve adicionar os e-mails adicionais ou no campo cópia ou no campo para. Durante uma aula sobre licenciamento de software, o professor explica diferentes formas de disponibilização de programas. Qual modelo se caracteriza pela oferta inicial gratuita do software com funcionalidades completas por um período limitado, incentivando o usuário a adquirir uma licença para o uso contínuo e desbloqueio de recursos adicionais? Essas características são características de um software de avaliação, onde você tem esses recursos ali de forma inicial, apenas por um período limitado, o que caracteriza a classificação de um trial. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Em um cenário de pesquisa online intensiva, um estudante universitário com diversas guias abertas no Google Chrome deseja organizar seu trabalho para consultas futuras. Qual atalho de teclado ele pode utilizar para rapidamente adicionar todas as guias em uma nova pasta de favoritos? Questão bacana que merece um pouco de cuidado, principalmente por conta desse atalho Ctrl D. Por meio do atalho Ctrl D, você adiciona a página atual aos favoritos. Mas perceba que a questão está trazendo a seguinte condição: adicionar todas as guias, ou seja, existe mais de uma guia aberta, como é o caso, por exemplo, dessa navegação aqui, onde eu tenho uma guia aberta aqui, uma segunda guia aqui e uma terceira guia aqui. Então, eu preciso adicionar todas as guias de uma única vez. E para isso, eu faço por meio do atalho Ctrl Shift mais D. Então, gabarito, letra B. Cuidado para você não confundir. O atalho Ctrl D adiciona a página atual, essa página que está aberta aqui
se eu pressionar Ctrl D, essa única página será adicionada aos favoritos. Mas se eu quiser adicionar várias guias, aí eu preciso utilizar o atalho Ctrl Shift mais D. João está criando uma fórmula para multiplicar o valor da célula A2 pelo valor da célula B2 e quer que, ao copiar a fórmula para as linhas seguintes, as referências de células se ajustem automaticamente para A3 vezes B3, A4 vezes B4 e assim por diante. Qual fórmula deve ser usada na célula C2 para isso? Então, para que você consiga entender o que é que a questão está pedindo, a gente vai aplicar aqui na prática. Então, veja, eu vou fazer a multiplicação de A2 vezes B2. Então, eu preciso iniciar a fórmula com o sinal de igual. Vou colocar A2 vezes B2. Então, a construção é essa aqui, igual a 2 vezes B2. E o resultado, 2 vezes 2, 4. E a questão diz o seguinte: ao copiar o conteúdo dessa célula para as demais células, fazendo a multiplicação de A3 vezes B3, A4 vezes B4, a gente vai ter aqui os seguintes resultados. Porque o Excel vai copiar baseado na nossa fórmula inicial. Então, retornando aqui para as nossas questões, para as nossas alternativas, você conseguiu verificar que a construção é a que se encontra na alternativa C, o gabarito da nossa questão. Então, igual a 2 vezes B2. Um servidor quer inserir uma imagem no corpo de um documento do Word e deseja que o texto fique ajustado automaticamente ao redor da imagem. Qual opção de quebra de texto deve ser selecionada para que isso aconteça? Então, mais uma vez, visualizando aqui o que a questão quer da gente, eu tenho essa imagem aqui já inserida no Word. Eu vou clicar com o botão direito sobre a imagem, venho na opção quebra de texto automática e vou escolher a opção quadrado. E veja que aqui o ícone já mostra basicamente como o texto vai ficar em relação à imagem. Vai ficar ali ao redor dessa imagem. Então, voltando agora para as nossas alternativas, veja que você consegue fazer o que a questão está pedindo aqui, colocar o texto de forma ajustada automaticamente ao redor da imagem no item B com a quebra de texto quadrado. Um usuário, por meio do Google Chrome, acessando uma página da internet de uso frequente, quis adicionar a página aos favoritos. Para adicionar a página sendo visitada aos favoritos, o usuário pode utilizar o seguinte atalho por teclado. Então, quando ele deseja adicionar a página que está sendo acessada naquele momento, ou seja, a página atual, como eu já havia comentado em uma questão anterior, você consegue fazer isso por meio do atalho Ctrl D, gabarito, letra C. Um usuário, por meio do PowerPoint, criou uma apresentação de apenas um slide contendo uma forma. Em seguida, aplicou uma na forma, configurando para iniciar com um clique no mouse e iniciou o modo de apresentação. Durante o modo de apresentação, o slide inicialmente foi exibido em branco e depois de um Enter, a forma foi exibida. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Então, o que é que essa questão quer dizer com toda
essa enrolação aí, né? A gente vai ver aqui na prática para acabar entendendo. Então, eu tenho aqui um slide, vou inserir uma forma. E veja que assim como a questão trouxe para a gente, eu tenho um único slide. E vou aplicar nessa forma uma animação. Então, vou selecionar aqui uma animação do tipo entrada. Apliquei. Então, vou iniciar agora o modo de apresentação. Vou pressionar a tecla F5. E veja que o slide inicial que vai aparecer em branco, assim como a questão disse para a gente. E agora eu vou pressionar a tecla Enter e a forma vai aparecer. Então, é isso aqui que a questão está dizendo para a gente. Então, agora, retornando para as nossas alternativas, a gente consegue verificar que foi aplicada uma animação de entrada. Gabarito, letra E. A planilha a seguir foi elaborada por um contador por meio do Excel, que digitou todos os valores no intervalo de A1 até C5 e, em seguida, inseriu uma fórmula na célula C7, que resultou no valor de 13.000. De acordo com os dados preenchidos na tabela e com o resultado apresentado, a fórmula inserida na célula C7 é... Então, qual fórmula foi inserida aqui para que se chegue ao resultado apresentado, no caso de 13.000? Então, se você perceber, foi feita a soma do valor que está em C2, que é 5.000, e C5, o valor de 8.000, chegando ao resultado 13.000. Então, houve a soma desses valores. Para isso, o contador utilizou a função soma-se, porque ele utilizou também um critério para que houvesse essa soma. Então, ele fez o seguinte, ele utilizou a função soma-se do intervalo de B2 até B5, então é esse intervalo aqui, de B2 até B5, os valores que estão de C2 até C5 e possuem o critério aqui de busca, a palavra crédito. Então, o que foi que a função fez agora? Procurou no intervalo de B2 até B5 as células que possuem a palavra crédito. Então, é o resultado que está em B2 e B5. E agora, a função, a fórmula, fez a soma dos valores que estão nas células respectivas, que no caso é esse intervalo determinado aqui. Então, chegando ao resultado 13.000. Então, o gabarito da nossa questão, letra A. Um usuário acessou uma pasta local chamada teste por meio do explorador de arquivos do Windows 11, onde visualizou o seguinte conteúdo da pasta. Então, esses 3 arquivos aqui estão dentro dessa pasta. Em seguida, o usuário selecionou o arquivo 1, clicando com o botão principal do mouse e com a tecla Ctrl pressionada, clicou também nos arquivos 2 e arquivo 3, nessa ordem, e soltou a tecla Ctrl. Assim, com os 3 arquivos selecionados, pressionou apenas uma vez a tecla Enter, que fez com que... Então, esse arrudeio todinho dessa questão para dizer que todos os arquivos da pasta foram selecionados. Foi isso que o usuário fez, selecionou todos os arquivos. E em seguida, teclou Enter. Isso fez com que todos os 3 arquivos fossem abertos. Então, o gabarito da nossa questão, letra B. Qual é uma vantagem do uso de clientes de e-mail, como por exemplo o Outlook e Thunderbird, em relação ao web e-mails? Então, uma das principais características entre um programa de correio eletrônico e o web e-mail é o seguinte, é que
no programa de correio eletrônico, os e-mails são baixados para o computador, enquanto no webmail você acessa a sua caixa de entrada diretamente pelo navegador e é necessário que você esteja com acesso à internet. O que é diferente aqui para o correio eletrônico, porque a partir do momento que o e-mail foi baixado para a sua máquina, você consegue acessar esse e-mail de forma offline, ou seja, sem acesso à internet. Então, o gabarito da nossa questão, letra D. A principal vantagem do uso de um cliente de e-mail é conseguir acessar os e-mails offline. No Excel, qual é a sintaxe correta da função se para verificar se um valor em A1 é maior que 10 e retornar aprovado se verdadeiro ou reprovado se falso? Então, a função se é uma função que realiza um teste lógico e esse teste ele vai ser verdadeiro ou falso. Sendo esse teste verdadeiro, ele vai retornar o valor do argumento verdadeiro que ocupa a primeira posição na sintaxe, ou seja, na construção da função. Se o resultado do teste lógico for falso, ele vai retornar o valor do argumento falso que ocupa a segunda posição dentro da sintaxe aqui da construção da função se. Então, se o teste lógico for verdadeiro, ele apresenta o valor do resultado aqui do argumento verdadeiro e ignora o argumento falso. Se o teste lógico for falso, ele ignora o argumento verdadeiro e mostra o resultado do argumento falso. Então, funciona assim. Então, a questão quer que a gente diga o seguinte: se A1 for maior que 10, mostre o resultado aprovado, que ocupa aqui a posição do argumento verdadeiro, ou, se A1 não for maior do que 10, ele vai mostrar o valor do argumento falso, que nesse caso é a palavra reprovado. Então, a construção da sintaxe é essa aqui. E se você for fazer o teste lógico, dependendo do valor que se encontre na célula A1, aí você vai ter o resultado, certo? Então, o gabarito da nossa questão, letra A. Veja que a construção da sintaxe aqui que a gente acabou de fazer está, de fato, igual a que se apresenta na letra A, gabarito da questão. Assinale a opção que apresenta um procedimento para gerenciar arquivos e evitar a perda de dados importantes. Então, quando você deseja ter mais segurança com relação aos seus arquivos, você gera cópias de segurança, o que a gente pode chamar também de backups. Então, sabendo disso, você vai ver que a alternativa que melhor se adequa aqui para a nossa questão é a letra B. Criar cópias de segurança, ou seja, backups,
regularmente e armazená-las em locais diferentes. Quais locais podem ser esses? Um pendrive, um HD externo. Então nós finalizamos aqui mais uma bateria de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando, e para você que desejar aprimorar o seu conhecimento na disciplina de informática, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, para você fazer as suas anotações e cada vez mais melhorar o seu conhecimento. Valeu, um forte abraço e até a próxima.